respeito a essa, em matéria sanitária, o processo de licenciamento, ele inicia-se numa área que não é da CETESB aqui de Paulínia, que ela tem uma agência local aqui, ela inicia-se numa área, que é uma diretoria específica da CETESB, que faz a avaliação da licença prévia. E o licenciamento tem que ser submetido a um estudo de impacto ambiental, que a empresa interessada ela faz esse estudo de impacto ambiental, submete a CETESB para fazer essa avaliação, que é uma diretoria lá de São Paulo, juntamente com alguns documentos. Entre eles, vem da Secretaria de Planejamento da Prefeitura e da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Então, esse é o documento onde a Prefeitura cita o zoneamento da área e o planejamento, a Secretaria de Planejamento, ele estabelece atividades que podem se instalar no local. E dentre essas atividades, ele ressalta quem está solicitando e a concordância dele que está dentro do zoneamento. Posteriormente, esse documento é submetido à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde ela também dá uma concordância sobre essa situação de instalação da empresa, de pretensão da empresa. Aí, juntamente com esse estudo de impacto ambiental, ele é submetido a essa diretoria. Esse estudo, ele avalia toda a proposta de licenciamento, faz uma vistoria no local, avalia as reais ocupações do solo que tem no local e nas proximidades, e depois ele dá um parecer sobre a licença prévia. No caso do Oeste, foi submetido o início, a primeira etapa de licenciamento do Oeste, veio por uma diretoria chamada, uma extinta Jadaia, que era da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, vinha a licença prévia já com exigências técnicas, é encaminhada, depois que essa diretoria dá a licença, vem a empresa, ela entra com pedido de licença de instalação. Aí, essa etapa de licença de instalação passa a ser a Agência Ambiental de Paulínia. Ele entra, recebemos a licença prévia da Secretaria, já com toda a descrição das instalações, exigências técnicas estabelecidas por essa diretoria, e aí a agência começa a trabalhar em cima do que ela enxerga que pode ser acrescentado em termos de exigências técnicas, uma vez que essas exigências já submetidas nessa primeira etapa de licenciamento, essas vão perdurar até o cumprimento eterno de todas elas. E tem algumas delas que vão até a fase de encerramento da atividade. Aí a agência de Paulínia ela faz a avaliação da licença de instalação, acrescenta-se exigências técnicas, todas as exigências estabelecidas na licença prévia, mais as exigências que ela acha que é oportuna para a empresa estar cumprindo. E aí faz a licença de instalação. Com essa licença, a empresa vem, faz a implantação do sistema. Quando ela tiver o projeto que ela apresentou de engenharia, tiver todo implantado, aí a CETESB faz uma vistoria no local, verifica que está adequadamente conforme constam os licenciamentos, aí ela emite uma licença de operação com exigências técnicas para a empresa cumprir na etapa da licença de operação. O que nós temos hoje, foi solicitada a presença da CETESB, é principalmente um episódio que ocorreu muito intenso de constatação de reclamações sobre odores na região no entorno onde existe o aterro do Oeste. A CETESB ela passou a receber um número excessivo de reclamações e ela foi fazendo incursões na empresa para tentar identificar o que ocorreu, o que estava ocorrendo, que estava gerando todas essas reclamações.
E ela, em dezembro, ela constatou uma deficiência na empresa de cobertura de resíduos, e foi alvo de uma lavratura de um auto de multa. Em janeiro, um novo episódio que a CETESB constatou também deficiência no cobrimento dos resíduos. É o tempo de cobrimento desses resíduos que é estabelecido em licenciamento. A empresa não estava com dificuldades de cumprir isso daí. Em janeiro gerou mais um auto de multa, em fevereiro um outro episódio também de cobrimento dos resíduos, outro auto de multa, e em março a CETESB constatou, já não era o problema do cobrimento, mas foi um problema operacional, que alguns drenos de gases estavam abertos. A CETESB identificou isso e lavrou mais uma penalidade que foi constatado em março, e ela acabou sendo, essa penalidade acabou saindo em abril. Depois disso, a CETESB continua fazendo vistorias e identificando se esses problemas que estavam ocorrendo, tanto no cobrimento como no dreno, foram sanados. Em se constatando, a CETESB continua fazendo as vistorias, mas essas ações penais elas ficam suspensas até uma nova constatação. Assim, em um resumo, foi esse episódio identificado pela CETESB. Qual procedimento vai ser tomado após as multas? Desculpa, perdão, o senhor acabou de referir. Das multas, as multas eles têm que pagar esse valor de multa. Ele paga como fundo estadual. Mas as vistorias da CETESB, elas continuam. E qualquer irregularidade a empresa é penalizada. Tá? Então, o que acontece? A mesma coisa que você está com um carro na rua, passou com uma velocidade acima do permitido, você é multado. Mas se você andar, passar naquele mesmo local, atendendo a velocidade, aí você tem um livre acesso. É a mesma coisa com ela. Ela tem um procedimento operacional para não causar outros problemas para a comunidade. São exigências técnicas que a CETESB estabelece tanto na licença de instalação como na operação, que é para não causar ou diminuir o impacto da atividade dela em relação ao entorno, principalmente visando o conforto da comunidade. É a primeira multa? Não, eu falei, em dezembro ela teve mas teve outras. Mas e a perda da licença não acontece? Não, a perda da licença é uma situação em que, se você tem uma comprovação técnico-legal de que a empresa, ela nesses prazos, ela não está fazendo nada, ela tem que, eu vou dar um exemplo para você, uma fundição. Para ele atender padrão dele, ele tem que ter um equipamento de controle. A CETESB pede para instalar esse equipamento de controle dentro daquelas configurações para serem eficientes para atender os padrões ambientais. Ele não instala. A CETESB dá a primeira, segunda, terceira multa, ele vê que ele nem comprou equipamento, não tem cronograma de instalação. Aí a CETESB pode estar pedindo uma interdição da fonte e até a suspensão da licença. Mas nesse caso, ele é diferente. Por quê? O que faltava, ele tinha terra em excesso lá, o suficiente para fazer isso. É colocar a terra, assim que você está configurando essa célula, você já está cobrindo essa célula. Então ele tinha lá, era mais uma ação que ele tinha que fazer operacional para atender. E não cabia uma interdição, porque a interdição até chegar, porque a interdição é feita via a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem todo um trâmite e chega lá e fala assim, como que está? Já está atendendo? Como ele está atendendo? Hoje ele está cobrindo, nas últimas historias foi verificado que ele está cobrindo a forma satisfatória, atendendo a licença, então não é caso de interdição ou suspensão de licença. A minha pergunta, a primeira pergunta que eu fiz é se era a primeira multa aplicada. Você falou que tem uns tempos. Não, já teve multas em outros episódios diferentes desse que eu estou falando. Por exemplo, se vir mais outro problema, outra multa. E a multa é assim, a multa dentro do mesmo Código Penal,
final, ela é dobrada. Então você recebe uma multa de X, depois a próxima multa é o dobro, depois a outra é o dobro, é sempre assim. Se você pegar as sequências dela, depois eu posso te mostrar essas últimas, você vai ver que sempre o valor é o dobro da passada. Não, então, sim. Mas para a população, eu moro naquela região, eu moro aqui na Vila Bressane. O mau cheiro, o odor chega nessa um pouco aqui, bem fraco, mas chega. O pessoal de lá tem reclamado bastante. Eu não sou de lá, mas eu tenho parentes que moram lá. E será que está sendo tão viável só as multas? Não tem que ser uma multa mais forte, então, para não... Olha, posso só dar uma sugestão? Eu achava que era interessante vocês falarem, a EST colocar o que ela tem, aí depois de todo mundo falar, aí abrir para as perguntas e todo mundo fazer, porque a gente está tirando... Não, sim, eu não sabia qual era a... É por isso que eu estou falando assim, em termos de sugestão, título de sugestão, se todo